Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um episódio do nosso programa Carreiras, Negócios e Comportamento. Eu, Marcel Espadoto e Francisco Garcia, para falarmos sobre temas relevantes para as pessoas dentro da temática do programa. Hoje nós vamos falar sobre contratação de pessoas, né? Estratégias para contratação de pessoas. Faz um link com o programa anterior que nós falamos sobre transição de carreira. Então, se você assistiu o episódio anterior, aqui a gente vai dar uma continuidade naquela conversa. Se você não assistiu, por favor, assista o episódio anterior, bem como todos os episódios, e conheça melhor a grade da TV Humana, que tem uma série de programas focados, especiais, trazendo sempre a disposição, né, que é quando o Garcia criou a TV Humana, que é ajudar no desenvolvimento das pessoas, colaborar para a evolução humana. Garcia, fica à vontade. Tá. Bom, obrigado a todos aí novamente pela audiência aqui com meu amigo Marcel. Eu já quero começar falando o seguinte: a contratação de pessoas é uma arte aí que evoluiu aí com o tempo bastante, né? E cada vez mais tende a evoluir. Nós estamos passando nesse momento aqui onde estamos gravando aqui, que é 2024, uma outra revolução aqui da informação, que é a popularização aqui das ferramentas de inteligência artificial. E eu vejo que contratação de pessoas aí com essa ferramenta de inteligência artificial vai ser uma coisa assim que vai ter um impacto muito forte aí nos próximos meses aí, e nós não temos nem condições aí de prever exatamente o que vem aí pela frente. Então, eu vou colocar aqui logo de cara também uma experiência pessoal minha. Essa experiência é o seguinte: quando a internet começou no Brasil, eu tive a grata satisfação de ser um dos primeiros 2.000 usuários aí de internet. Ela era extremamente limitada. Mas quando ela começou lá em 95, setembro de 95. Então foi feito aí um chamamento naquela época lá por jornais da Embratel. A Embratel pegou e falou: ó, quem quiser ser usuário da internet, se cadastre em tal lugar, né? Então, assim, esmagadoramente a maioria da população, 99,99%, não sabia o que era isso. Então, eu, quando vi o anúncio, eu sabia que eu já estava há anos pesquisando isso, desde exatamente 1993. Só que eu pesquisava isso daí com o que existia na época, que eram as BBS. BBS era um sistema aí que você tinha um modem no computador, você discava para um número e você acessava um computador. E daí a capacidade de pessoas conectadas a esse computador era justamente o número de linhas que o dono daquele computador tinha. Então, naquela época lá nós tínhamos aí um provedor aí famoso que se chamava Mandic, que era do saudoso Alexander Mandic. Trabalhei com ele. É ótimo, então você pode falar alguma coisa sobre ele num programa nosso aí, né? E o saudoso Alexander Mandic, lá no começo, lá era ele, lá na casa dele, lá com alguns computadores e algumas linhas telefônicas. Depois ele foi crescendo e tal, mas já nessa época aí, ele permitia que nós mandássemos e-mail. Então, era uma coisa aí que pouca gente sabia o que era isso, mas nós já conseguíamos lá que era usuário de BBS. Então, internet para mim começou em 93 e não em 95. Então, por isso que quando houve esse chamamento aí da Embratel aí para quem quisesse começar a usar a internet, eu fui um dos primeiros a me inscrever. E se inscrevia também com uma BBS, né? Recebi meu login e senha lá na data lá que eles fizeram o lançamento, comecei a fuçar. E aí, dando liga aqui com o nosso assunto, foi o seguinte: naquela época lá eu estava como líder de equipe numa empresa e eu precisava contratar uma pessoa lá para a nossa área lá de informática. E cheguei lá para o gerente, falei: ó, estou precisando ampliar a equipe aqui e tal. Ah, tá bom, a gente tem budget aí, já estava previsto aí, pode contratar. Falei: tá, mas como é que eu vou contratar? Ah, aí você se vira. Não está autorizado colocar anúncio no jornal. O financeiro não liberou isso. Aí você pega e fala assim: pô, o cara
Naquela época lá, como nós falamos no programa anterior, emprego se achava no Estadão, dessa espessura assim o jornal. Não posso colocar um anúncio? Onde que eu vou conseguir um cara? Aí eu falei assim, caramba, deixa eu dar uma pensada. Será que esse treco aí da internet serve para alguma coisa? Serve para isso? Aí eu comecei a dar uma fuçada lá, fuça aqui, fuça ali e tal. Achei só alguns, pouquíssimos, dá para contar, metade de uma mão, Porém, sites. não tinha sido criado ainda, né? Não. Metade de uma mão, alguns sites americanos que tinham lá vagas de emprego e currículos. E ainda tudo rudimentar, tá? Péssimo. Aí eu achei aí aqui no Brasil um tal de Cato. Também rudimentar. Nós estamos falando lá do comecinho lá. Então o pessoal acha que não, que era já do jeito que é hoje. Não, era uma pagininha simples lá, com umas vaguinhas lá que o cara colocava a mão lá. Aí me deu um estalo na cabeça. Falei, tá aqui, eu vou unir o útil ao agradável. Eu vou fazer o meu site de empregos e de currículos. Então eu fui um dos primeiros sites de empregos e currículos do Brasil também. Então, eu lancei naquela época lá um site. Como eu disse, era uma época tudo difícil, então não tem nada igual hoje, não dá, é até difícil falar, precisaria ter um programa inteiro para falar as dificuldades que nós tínhamos. Aí eu criei, hospedado num servidor em Singapura, um site chamado Currículo on the Web. Esse era o nome. E aí eu não tinha nem como registrar o domínio, porque ainda não tinha também registro de domínio aqui no Brasil. Não tinha nem como registrar. Então, como é que era? Era www.post1.com/currículo on the web. Esse era o nome que eu fiz. E era tudo na mão lá, ia colocar uma vaga, você tinha que mudar lá o código, colocar lá tal. Uma coisa assim muito tosca. Mas começou aí a ideia aí de criar um site próprio de currículos e empregos. Aí quando chegou o ano de 1997, que já estava um pouco mais consolidado algumas tecnologias aí de programação na internet, eu peguei e fiz um outro. E daí eu registrei um domínio. Esse domínio existe até hoje, o site existe até hoje e está funcionando automaticamente. Se chama empregos.net. E aí foi gozado, porque naquela época lá, como eu disse, não tinha quase nenhum lá. Tinha uns 2 ou 3 aí, e eu era um desses 2 ou 3. Era o Cato, eu e mais um outro lá. Então, até em determinado momento, lá um dia, aumentou um pouco a frequência lá no meu site. Falei, mas o que está acontecendo? Daí eu descobri que uma pessoa tinha feito uma reportagem comparando o meu site com o Cato. E aí deu lá uma audiência melhor. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, Marcelo? De lá para cá, óbvio, foram criadas N ferramentas aí, cresceu, meu site aí perdeu relevância, ele continua funcionando, mas está totalmente abandonado, eu nem me dedico nele e tal, funciona de forma automática. Mas muitas outras formas de contratação, ferramentas e tudo mais foram incorporadas aí no dia a dia. E uma delas aí é algo que nós temos recorrente falando aqui no nosso programa aqui, que é o LinkedIn. Nos nossos 2 primeiros programas, nós falamos aí de LinkedIn, falamos a importância de ter lá o perfil atualizado e tal. Mas eu estou vendo aqui que com a inteligência artificial a coisa vai chegar no tipo assim, é muito rápido isso. Se já não chegou e se já não tem alguém lançando isso daí, tá? Vai ser do tipo assim, ó, eu quero um candidato com esse set aqui de conhecimento. E aí eu quero também o seguinte, ó, eu não quero o cara que fica falando muito de política, eu não quero o cara que crie polêmica, eu não quero o cara que tenha problemas aí com lei, enfim. E, de novo, a gente tem que ser claro aqui, porque isso, apesar de os RHs do mundo não falar que faz isso, mas eles fazem, eles pesquisam a vida da pessoa aí, dependendo da vaga. E às vezes lá o cara tem que ir em várias fontes de informação ficar procurando. Estou dizendo que vai ter um negócio aí logo, que nem o Google. Ó, procura dados desse cara aqui. Aí já traz tudo. Já traz rede social, já fala o que ele. O perfil psicológico do cara. Eu acho que vai chegar nesse nível aí. Tá? Bom, com relação a isso, o que você tem a dizer da tua experiência aí com
contratação de pessoas, que é esse episódio aqui que nós estamos falando aqui. Tá? Bom, você já começou aí com algo que se tem aí que vai acontecer. É uma questão de ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou rapidamente vai acontecer, porque as pessoas postam lá no seu LinkedIn, no seu Instagram, no Facebook, e vai se deixando rastros digitais aí para todo lado, e a inteligência artificial pode ir lá e trazer tudo isso, juntar tudo isso, de acordo com as suas preferências, traçar, como você falou, o perfil psicológico dessa pessoa, de acordo com a forma como ele se comunica, com a forma que ele escreve, com as preferências que ele tem, as próprias fotos que ele coloca, vai ser mais fácil o recrutador, o contratador, ter uma ideia mais clara de quem é aquela pessoa, né? Quem é o Marcel Espadoto. E ele vai ver se esse vai comparar com a vaga, com as necessidades daquela vaga, ele vai comparar não só o Marcel, mas milhares de outras pessoas, ou centenas de outras pessoas, e ele vai fazer um shortlist lá das pessoas que têm uma pontuação maior em relação à necessidade daquele cargo, e aí vai se fazer, hoje já se faz entrevistas com inteligência artificial, então, uma entrevista face-to-face, ser humano com ser humano, em muitos casos, em muitas funções, talvez seja totalmente descartável, não vai se fazer. Agora, para algumas funções muito especiais, muito técnicas, né, de um determinado nível, se deve fazer, mas vai ser feito um pouco depois. Lógico que vale o teu network, vale os teus relacionamentos, nada disso está abolido e descartado, mas não há como, a tecnologia chegou e ela vai revolucionar absolutamente tudo. Por que não a contratação de pessoas? Quando o Garcia estava contando lá dessa busca de um profissional e não podia anunciar no jornal, não estava autorizado, a gente passava na frente das empresas e tem muitas empresas ainda que tem o admite-se, né? Aquela plaquinha que ia lá e colocava os cargos que ela estava buscando, ia lá na portaria, deixava o currículo, né? Pegava maiores informações ali e um dia você recebia um telegrama na sua casa, né? Muita gente nem sabe o que é isso mais, não estou falando do Telegram, estou falando de um telegrama dizendo, olha, compareça dia tal. Eu recebi muitos aí no passado. Era uma coisa comum, chegava um telegrama, quem estava buscando emprego, chegava um telegrama em casa, era uma maravilha, né? Podia ser uma entrevista ou a confirmação de que você tinha sido selecionado. Então, a forma de chegar em você, ela vai ser mais rápida. Então, quem tiver mais preparado, quem tiver mais atuante, relevante nas redes, principalmente no LinkedIn, ele vai ter uma chance maior de ser contratado, porque a inteligência artificial ela não vai te fazer melhor do que você é, ela simplesmente vai trazer mais facilmente os elementos. Então, tem que se capacitar, tem que se preparar. Eu vejo muitas vezes a pessoa tem uma carreira brilhante, ela tem uma jornada na carreira dela assim espetacular. Eu conheço, porque eu conheço essa pessoa há décadas, eu acompanhei. Aí você vai no LinkedIn do sujeito lá, da pessoa, está criando mato. Ele não atualiza e diz para mim que não tem tempo. Então, a coisa que a gente mais tem na vida é tempo. Então, o problema não é tempo, o problema é planejamento do tempo. Né? Administrar o tempo corretamente e eficazmente. Gestionar o tempo de forma positiva. Então, vamos continuar contratando, fazendo entrevista,
vai poder mandar um e-mail de currículo para alguém, mas tudo isso vai ser atropelado cada vez mais, por isso que você disse há minutos atrás. É muito fácil hoje se buscar alguém com as redes sociais. O próprio LinkedIn, ele tem duas ferramentas dentro dela, uma para vendas e uma para recrutamento, uma chama Recruit e a outra licença chama Sales Navigator, que você pode chegar no LinkedIn e falar assim, olha, eu quero um profissional que trabalhou em empresas de tais segmentos, de tais e tais portes, que tenha 10 anos de experiência nisso, que estudou isso, coloca lá o software, a licença, o programa, o aplicativo que é um aplicativo pago dentro do LinkedIn, vai trazer, olha, o currículo do Marcel, o perfil do Marcel, do Garcia, do João, do Pedro, eles oferecem um match muito grande com isso. Então, nós vamos ser encontrados. A gente não precisa... Antes a gente tinha que buscar, tinha que ir e se expor, né, de forma pessoal, mandar o currículo, ler o jornal, passar na frente das empresas e ver se elas estavam precisando de alguém. Depois nós começamos a ter agências de emprego fazendo esse trabalho. Depois nós passamos a ter a internet, né, que você contou uma bela história aí dos primórdios, usando isso através da internet, né, a sua experiência. Agora, hoje, eu preciso postar, eu preciso criar relevância, eu preciso postar. Hoje, todo mundo pode ter um blog dentro do LinkedIn e escrever artigos, não precisa... Antigamente tinha que ser alguém, um grande articulista, alguém muito famoso, que podia escrever num jornal, que pode ter canal no YouTube também. Então, a TV humana é um exemplo disso. O que a TV humana precisa? Ela precisa de alguém que teve essa ideia, essa visão, que foi lá e trabalhou duramente para colocá-la no ar, depois teve que atrair pessoas que tinham conteúdo, que estão dispostas a dividir esse conteúdo com as outras pessoas. Não precisa mais de investimento de milhões de dólares, não precisa de uma licença, né, do governo. Então, quer dizer, o governo te dá licença para você poder explorar isso e, em contrapartida, você não pode ficar falando muito mal dele, senão a coisa não funciona bem. Aqui tem total independência, né? Nós somos responsáveis pelo que nós estamos propagando aqui e, lógico, se eu fizer algo que não é legal aqui ou em qualquer lugar, existe a lei para poder punir, para poder corrigir. Mas nós temos essa possibilidade. Qualquer pessoa pode ter um canal no YouTube. Agora, se não trabalhar, se não gerar um conteúdo adequado, não vai adiantar nada. Então, o profissional de hoje, ele tem que estar exposto, ele não pode, eu não gosto de mídia social, eu não gosto de rede social, eu não tenho perfil em lugar nenhum. Então, basicamente, você passa a não existir. O seu mundo gira em torno das pessoas que você convive. E se você tem essa postura, muito provavelmente você tem um network muito pequeno. Você tem um network muito restrito. Então, se você tiver que buscar uma nova oportunidade ou mudar de trabalho, buscar um novo desafio, vai ser muito mais complexo para uma pessoa com uma postura dessa. Você não vê isso, Garcia? Totalmente. As pessoas, elas têm que ver que, como nós falamos no episódio anterior, estamos vivendo a era de informação sem igual. Então, em que sentido? Como eu já falei no episódio anterior e um pouquinho nesse daqui, nós fomos jovens lá nos anos 80 e 90. E as coisas lá eram jornal, revista e livro, só. E TV, nós éramos, assim, totalmente alienados. Aí eu falava, pô, mas como assim, Garcia, alienado?
é que nós víamos o que os outros queriam e não o que nós gostaríamos de ver. Então você tinha lá, ficar esperando lá, que dia vai passar tal filme lá. Então você tinha que ficar lá esperando passar, e daí você ficava vendo lá um caminhão de intervalos comerciais. Eu não estou criticando isso de forma nenhuma, que intervalo comercial é fonte de renda para um monte de gente. Mas eu vou falar o exemplo de um absurdo aqui, que era os anos 80 e 90. Mais especificamente 80, vai. 1983 passou pela primeira vez na história da TV brasileira Star Wars. O primeiro lá, de 77. Passou na falecida Rede Manchete. Ela tinha acabado de surgir, a Rede Manchete, e passou a Star Wars. Eu nunca me esqueço disso. Eu não tinha tido a oportunidade de ir no cinema quando eu era criança, que passou Star Wars no cinema. Então eu estava ansioso para ver Star Wars, né? Nossa, porque falaram tanto disso daí, deve ser uma maravilha. Aí eu fiquei assistindo com meu pai lá na TV da sala, lá na época. Cara, sem brincadeira, o filme levou 4 horas para passar. Era tanto comercial, intervalo comercial que colocaram, que era uma coisa de doido. Então isso hoje é completamente impossível alguém fazer um negócio desse com filme. O que vai acontecer? O cara muda de canal, vai embora, ou pega e fala, deixa eu ver se num streaming aí tem. E daí ele vai lá e assiste e acabou. Tá? Mas voltando ao nosso tema aqui, que eu dei uma fugidinha só para contar um pouco da história do mundo aí, como ele está fácil, né? Então, como o nosso tema aqui é falar assim, as formas de contratação, nós temos que pensar mais aqui, que nós já demos uma introdução aqui falando da ótica do contratado, mas agora a gente tem que falar do contratante, né? Então, a principal lição que nós temos que passar aqui é que aqueles modelos clássicos também do pessoal aí de RH e de colocar anúncios, esperar passivamente que manda, as pessoas mandem os currículos, para daí eles ficar selecionando. Vou falar até uma coisa assim mais radical de novo, tá? Aquele modelo lá que algum pessoal de RH tinha aí quando começou a ter e-mail aí, imprimiu o currículo, daí monta aquela pilha de currículo assim impresso, com copinho de café, com post-it e fica analisando. Isso aí está fora de moda. Quem está nessa era ainda, pelo amor de Deus, está totalmente improdutivo. Porque é como nós estamos falando aqui. Hoje você tem ferramentas para poder analisar currículo de uma forma mais assertiva. Então, seja lá no próprio LinkedIn, que eu acho que a maior plataforma de currículo do mundo é o LinkedIn. A única coisa, como nós falamos aqui na primeira parte aqui, é que muitas pessoas não entenderam isso ainda. Então, eles colocam lá informações superficiais. Um dia mesmo, uma pessoa aí pediu para entrar na minha rede de contatos aí. Falei assim, precisa de uma orientação sua, que eu vi que você tem bastante experiência. Dá uma olhada no meu LinkedIn. Daí eu entrei para ver. O LinkedIn dele era o seguinte, na parte de descrição, uma linha. Eu fiz tal coisa. Você ia lá na descrição dos empregos dele. Nada. Só tinha lá o nome da empresa e o ano que começou, o ano que saiu. Isso aí não serve para absolutamente nada. Então, olhando para a ótica do contratante, o contratante vai fazer lá, supondo-se que ele faça o pior jeito possível no LinkedIn, que é a pesquisa manual, olhando um por um. Na hora que ele bate o olho num perfil desse, ele já pula, já pega e já fecha a janela e não perde tempo. Porque não tem informação nenhuma, você não tem como saber nada do cara. Ao passo que um contratante aí esperto, se ele não estiver já usando essas ferramentas, como você falou, que no próprio LinkedIn tem, ele vai fazer visual lá a busca, ele vai lá e vai olhar o seguinte, esse cara tem uma boa descrição? Tem. Então deixa eu ler o que está escrito aqui. Aí viu lá, realmente, o cara tem um negócio aqui que me atraiu aqui para a vaga que eu tenho aberta aqui na empresa. Próxima coisa que o cara vai olhar, formação do cara. Daí vai lá, se não tiver escrito lá uma formação coerente, já pula. Então o que é formação coerente e incoerente? No episódio anterior nós falamos de transição de carreira. Só que transição de carreira em currículo é uma coisa muito complicada você demonstrar. Porque tem caras aí que começam, tipo assim, uma pessoa que eu conheci era desse jeito. O cara fez no Senai técnico-mecânico, daí fez no colégio eletrônica, daí na faculdade fez, sei lá, qualquer outra coisa aí que eu não lembro o que é. Então não dá liga. Só vai dar liga se a pessoa depois ir para o próximo item. Se de repente você escrever uma descrição lá interessante,
O contratante lá olhou tua formação, mas viu essa, literalmente, entre aspas, bagunça, que não tem uma sequência de carreira, mas nada de descrição cativou ele, então ele vai olhar para entender, mas o que é que esse cara quis me dizer lá em cima que eu não estou vendo aqui na formação? Daí lá tem uma explicação, ó, porque daí ele começou, daí teve uma oportunidade na empresa para uma outra área, daí ele começou a flertar com essa área, gostou, daí depois resolveu fazer a faculdade nisso, então aí dá uma coerência, mas daí tem que ter essa informação claramente escrita ali. Se o cara não tem aí uma boa descrição, e daí a formação dele, é como eu disse, aí vai tendo essas transições aí de conhecimento, né? E ele não conseguir justificar isso aí nos empregos que ele teve, também não serve. Agora, também o que acontece? Muitas vezes aí o contratante se depara com algumas situações. Qual é a situação? Ele olha lá o LinkedIn do cara, tem lá 3 meses no lugar, 2 meses no outro, 1 mês no outro. Então, o contratante também tem que ter o bom senso para entender o que é que está sendo dito ali. De repente, o cara era um consultor. E consultor tem N serviços aí que são pontuais, coisas pequenas, de 1 mês, 2 meses, 6 meses. Como podem ter serviços mais longos, também de anos, e trabalhando como consultor. Então, hoje, o que nós estamos querendo passar de mensagem aqui, que para quem está contratando, tem muita ferramenta que ajuda a pessoa a fazer uma contratação efetiva. E aquele modelo clássico que eu falei agora há pouco, de imprimir currículo, olhar um por um, está fora de moda. Vou ter que falar de novo aqui uma experiência pessoal minha, que aconteceu exatamente no ano 2011. 2011, quando eu estava naquela transição lá que eu falei de ser empreendedor, consultor, trabalhar em comercial e tal, caiu na minha mão a seguinte situação lá. Um dono de empresa aí, uma empresa de médio porte, me contratou para eu fazer o seguinte, fazer serviço de seleção especializada de profissionais. Por quê? Porque ele tinha lá um determinado nível de profissionais técnicos lá, muito específicos, e se ele desse na mão de uma agência de empregos, as pessoas iam penar, não ia ter uma pessoa lá que ia conseguir entender a linguagem, a forma de selecionar a pessoa, não ia dar certo, ia dar muito trabalho para ele. Os caras só iam fazer aquela peneira clássica deles, iam mandar ela para ele, ele ia ter um trabalho danado para fazer a seleção. Então ele me chamou. Aí eu comecei a fazer isso daí. Mas o grande motivo que foi assim, dele ter me chamado, foi que essa vaga já estava aberta há 6 meses no RH. E é isso que eu acabei de falar, o RH não conseguia, porque daí mandava para ele lá, mandava um cara lá, que olha, a gente achou aqui um cara, de que você precisa. Chegava lá e começava a perguntar as coisas, o cara destruía lá o cara em 2 minutos, porque não era o que ele precisava. Aparentemente, para o RH, porque eles não tinham o conhecimento específico necessário. De novo, não estou criticando o RH, estou dizendo que era uma coisa muito específica. Então, eles não conseguiam atender o objetivo, porque naquela época também não tínhamos as tecnologias que temos hoje. Bom, o que eu peguei e fiz? Aí peguei o serviço lá, combinei lá o valor e tal, em 2 dias eu arrumei o cara para ele. Aí você pega e fala, pô, Garcia, como é que é? Você é mágico? Você é o Superman? É o Einstein de contratação? Não, é que eu usei tecnologia na época. Só que eu criei a tecnologia. Como eu era da área de TI, eu criei uma tecnologia para uso próprio. Então, essa tecnologia era uma coisa muito simples, mas ela funcionou. É o que eu peguei e fiz. Coloquei anúncios lá em lugares específicos, atraí pessoas, e quando essas pessoas entravam, em vez de mandar um currículo para mim, eles tinham que preencher um questionário que eu criei, virtual. E nesse questionário virtual eu já coloquei a maioria das coisas que eu queria analisar dos caras que sobrassem. Então, quando a pessoa preenchia esse questionário, isso daí caía automaticamente numa planilha, que isso daí eu fiz em Google Forms. Caía numa planilha. Aí, simplesmente, eu fazia o que lá nessa planilha? Eu ia lá e só filtrava lá as coisas que eu queria. Então, você criou um assessment. Você criou um assessment. Então, você tinha lá 200 caras lá para a vaga, daí eu ia selecionando, daqui a pouco ia diminuindo assim, a planilha, diminuindo. Daqui a pouco sobrava lá 5. 5 que tinham assim o que nós estávamos esperando. Aí esses 5 eu chamava para conversar comigo. Aí quando esses 5 chegavam para conversar comigo, que já tinha sido um filtro prévio,
Meu trabalho era muito mais fácil, era só decidir qual deles realmente era aquilo que ele descreveu lá e que ele colocou no formulário. Então, eu fazia perguntas orientadas lá, que eu já sabia. Então, eu já levei para o cidadão lá, que me contratou, 2 candidatos, ele já ficou com o primeiro que ele falou, ele não quis nem falar com o segundo, porque já era assertivo. Então, usando tecnologia, mesmo simples para a época, né, olhando assim, eu consegui fazer uma coisa que 6 meses o departamento lá da empresa não conseguia fazer. Hoje, os departamentos, aí, como eu disse, eles têm muito mais ferramenta à disposição para poder pegar e fazer contratações assertivas. Então, eles têm aí também a possibilidade de fazer formulários, tem a possibilidade de varrer na internet aí, com a inteligência artificial hoje aí, mais ainda, procurar dados estatísticos. Eu vou falar uma coisa aqui que eu vou dar uma dica para o pessoal de RH que não está entendendo o que eu estou falando. O cara pode mandar um currículo por e-mail, então, em vez de ele ficar lendo lá assim, ó, deixa eu ver aqui se ele tem o que eu quero aqui no currículo. Ele pega e sobe no chat GPT, por exemplo, e fala, chat GPT, resuma esse currículo para mim de acordo com esse contexto. Esse cara serve? O chat GPT lê lá o currículo inteiro do cara, já pega e fala, ó, esse cara aqui serve para a função que você está falando ou não serve. Então, eu já estou dando uma dica de graça aqui. Eu fiz uma consultoria de graça aí que pouca gente, acredito que, pelo que eu tenho conversado com N pessoas aí, sabe que dá para fazer isso. A aplicação, né? Porque a pessoa usa a tecnologia como aplicação e se limita àquela aplicação, e aquilo se aplica a tudo, né? Se limita, às vezes, a só fazer perguntas e respostas, não uma pergunta dirigida, que é isso que eu estou falando. Você cria um contexto, fala, estou contratando uma pessoa assim, assado, etc., com essas skills aqui, avalia para mim se esse currículo aqui tem isso. Não significa que o chat GPT vai acertar, mas ele vai te dar, assim, um filtro já. Ele vai refinar para você. Vai refinar. Esse é o grande lance. Porque hoje, né, uma contratação de um executivo, um C-level, um gerente sênior, e essa pessoa não está acessível no mundo digital para alguém chegar nela, aí é um problema do profissional, porque então, e já é um ponto negativo, que daí, para quem estiver contratando, já tem que falar. Claro. Por que eu vou falar com esse cara se o cara está atrasado no tempo? Não, né? Muitas vezes ele não vai nem ser encontrado, né? Então, quer dizer, ele nem vai aparecer. O LinkedIn tem um lugar ali que ele mostra quantas vezes o seu perfil apareceu nas pesquisas. Não significa que entraram no seu perfil, significa que alguém fez uma busca e você apareceu lá nas primeiras posições. Se esse número é muito baixo, se esse número não cresce, você precisa fazer alguma coisa. E o que você precisa fazer? Você precisa preencher o teu perfil. Você precisa colocar palavras-chave no seu perfil. Episódio 1 dessa série, falamos sobre isso. É só assistir lá que a gente esmiuçou bastante. Mas nós temos também aquelas funções operacionais que muitas vezes essa pessoa não está na rede social, ou acha que não precisa estar na rede social, ou que aquela função é menos, entre aspas, menos nobre para estar na rede social. Não é. Coloca também, porque aí é mais difícil de encontrar, mas quem se diferenciar, né? Porque teve uma época que você tinha que se diferenciar no texto do currículo, no formato do currículo, né? Ter um currículo assim um pouco mais diferente daquele padrão. Eu fiz um currículo totalmente diferente uma vez e fui contratado por fazer ele. Que assim, lá no IDOS 1994, eu mandei um currículo para uma empresa em multimídia, eu mandei um currículo em disquete. O cara colocava no computador lá, executava lá toda uma animação que eu fiz lá. Na hora que eu ia falar lá, minha expectativa lá era uma imagem assim de uma flecha indo no alvo. Fui chamado, então eu brilhei lá no que existia na época, né? Não, tem, então, há um tempo atrás, algumas pessoas mandavam o seu currículo para a empresa no fax, né? Porque algumas empresas ainda têm fax,
ou tem um servidor de fax. E quando chega um fax hoje numa empresa, é um acontecimento, porque chega um fax por mês, um fax por semana. E-mail Até chega por uns mais milhões. tempo, viu? Até por ano. Então, eu não recebo um fax ou eu não pego um fax na mão tem anos, né? Então, a pessoa também tem que buscar essa visão de se diferenciar na forma e no conteúdo para poder ser encontrado. Mas as empresas também que estão buscando ali uma pessoa operacional, elas conseguem hoje fazer pesquisa, entrar nos bancos de dados, filtrar aqueles currículos que tenham as palavras-chave que eles querem, como você falou. Você digitaliza hoje qualquer coisa, você consegue fotografar um rótulo e você retira o texto que está ali, ele está numa imagem, mas ele acaba virando texto novamente. E aí você tem os assessments também, que você pode mandar. Eu fiz um trabalho para uma empresa, numa vaga de logística operacional, e tinha lá os requisitos da pessoa, lá o hard skill que ela precisava ter, a experiência que ela precisava ter. Fizemos lá uma seleção entre milhares de opções, chegamos a centenas de opções, fizemos mais uma filtragem, chegamos a dezenas de opções, e aí foi disparado um e-mail para esse pessoal dizendo, olha, faça esse assessment e mande para a gente o resultado. E ali foi dito, olha, esse sujeito tem que ter esse perfil no DISC, porque se tiver outro perfil não vai funcionar. Esse perfil está mais apto a trabalhar. A chance de errar é menor. E aí o que acontece? Muita gente recebe o e-mail e não faz nada. O sujeito nem preenche um assessment, porque ele acha que não deve fazer, que ele acha que a empresa trabalho, trabalho. Onde já se viu me mandar um formulário para preencher e tal. Garcia, o sujeito está procurando emprego, ele deve estar com a agenda dele menos ocupada, mais disponível, principalmente para coisas prioritárias. O que ele podia estar fazendo, né? Ele podia estar estudando, porque se você for para uma entrevista e a pessoa falar para você, olha, você está desempregado, você não está empregado há 2 meses. O que você fez nesses 2 meses? Eu estudei. Eu não sabia Excel, fiz Excel. Eu não sabia PowerPoint, fiz PowerPoint. Estou fazendo um curso sobre isso. Eu vi que eu fiz umas entrevistas e me deram feedback que essa skill de comunicação eu não mandava bem, então eu procurei aí tudo que tinha na internet, tudo que tinha disponível. A pessoa fala, pô, ela fica com vontade de contratar essa pessoa. Exatamente. Pela disposição dela, pela vontade dela, pela atitude dela. Então, é muito importante que eu sei que é um momento muito desafiador. Quem está nos assistindo agora, que está buscando um novo emprego, que está buscando uma recolocação, eu sei que é desafiador. Não é fácil isso, né? Bate sexta-feira à noite lá, o sujeito fica louco para chegar segunda-feira, porque volta para os dias comerciais. Quem está trabalhando fica louco para que chegue a sexta-feira para descansar, né? Para passar o final de semana. Bem por aí. Mas o sujeito que está buscando a pessoa, né? O homem, a mulher que está buscando uma posição, ele precisa se manter ativo para manter a cabeça boa, para ele não começar a acreditar que ele não é bom, que ele não tem capacidade. Agora, se a gente não faz nada, deixa nosso cérebro lá sozinho, pensando um monte de besteira, a gente vai ficar deprimido. É esse o caminho que vai acontecer. Muitas vezes, a pessoa, quando estava empregada também, acho que vale falar isso, né, Garcia? Ela não atendia ninguém, ela não dava atenção para ninguém, aí ela fica desempregada, ela começa a procurar todo mundo. E ela encontra muita porta fechada, né? Porque não estimulou o network dele, não colaborou com as pessoas quando precisava. Aí, na hora que eu preciso, porque a minha saudosa avó falava, dor de barriga não dá uma vez só. Né? É isso aí. Então, o network, para quem está procurando emprego, também é muito importante, né, Garcia? É isso aí. Bom, Marcel, de novo nós chegamos a mais o final de um emocionante episódio nosso aqui.
Tem algumas palavras finais aí para falar ou vamos encerrar por aqui? Do meu lado já acabou, já falei tudo que eu tinha que falar. Eu também acredito, lógico, tem muito que se falar aí, mas as empresas podem fazer as coisas de forma mais assertiva, como falamos aqui, e as pessoas que estão buscando emprego também, elas precisam ser vistas, elas precisam dar relevância para elas próprias e elas precisam continuar a estudar, porque os RHs estão buscando alguém que tem capacidade de aprender. Esse é o grande ponto. Então, tá bom. Bom, então, gente, para você que nos assistiu aqui hoje, nós agradecemos aqui o seu tempo aí de estar aqui conosco. Como sempre falamos aqui, a TV Humana aí é uma web TV que nós criamos aqui com foco de propagar boas ideias, bons conhecimentos e tentar mostrar o lado bom da humanidade. Então, se de repente a gente falou alguma coisa aí que a pessoa falou, nossa, olha, os caras lá são muito duros com a gente e tal, pensa que é o seguinte, nós não falamos isso no sentido de destruição, nós falamos isso no sentido de construção. Porque um líder é aquele que não fica só dando ordens, é aquele que mostra caminhos. Então, nós aqui, todos aqui já temos aí nossa experiência aí de vida aqui, e nós estamos tentando ajudar as pessoas aí, dando orientações aí na vida. Tá? Então, para você que nos assiste, eu espero você no nosso próximo programa aqui de carreira, negócios e comportamento aqui. Eu e o Marcel Espadoto aqui, toda semana estamos aqui na TV Humana. Até o próximo episódio. Até lá, pessoal.